Boa tarde. Boa tarde, sejam muito Boa bem-vindas, muito tarde. bem-vindos. É um gosto poder acolher-vos neste espaço. É com muito gosto que aqui, em nome do Relational Leve, vos damos as boas-vindas, numa parceria com a Fórum Estudante. Vamos só aqui esperar mais um minuto que todos possam Boa estar tarde. confortáveis e já em plenas. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vou pedir-vos que durante a sessão possamos manter os nossos microfones desligados para podermos tirar o máximo partido da intervenção do nosso convidado, que vou apresentar dentro de breves momentos. É também um gosto poder iniciar estas ações do Relational Lab. É a primeira vez que estamos a um curso breve. O Relational Lab, como sabem, está a desenvolver a sua atividade desde o início do ano, centrado nesta perspectiva de melhores relações para um melhor mundo, melhores relações para melhor sistema de saúde, melhores relações para melhor educação, melhores relações para melhores cidades, melhores relações para melhor administração pública. Esse é o nosso desafio. Mas hoje iniciamos uma semana que dedicamos a um tema que está na ordem do dia, que é um grande desafio, esta perspectiva da inteligência artificial e a sua relação com os humanos. O digital e o relacional coloca-se hoje como interrogação: vão ser inimigos ou vão poder conviver de uma forma positiva a dimensão humana com a dimensão tecnológica? Como é que nós vamos conseguir ter este diálogo entre estes dois mundos? Para isso temos connosco Marco Neves. Marco Neves é consultor do Relational Lab, sentimos muito honrados por isso, mas muito mais do que isso, é um especialista e conselheiro em educação digital, especialista em inteligência artificial na educação, é coordenador de projetos de educação digital, é também especialista em tecnologias aplicadas neste domínio, no domínio digital. Traz-nos aqui, portanto, um conhecimento e uma experiência que não só está relacionado com a inteligência artificial, mas também com a internet das coisas, a realidade virtual, a partir de todos esses desafios, olhar as tecnologias aplicadas a ambientes de aprendizagem e como é que deste novo paradigma, atrevo-me a dizer, conseguirá trabalhar a dimensão da relação com a educação. Procurámos pedir ao Marco Neves que nos proporcionasse um ABC, pensar quem está a entrar em contacto com este mundo, poder ter uma introdução inicial, poder situar-se. Vamos ter a sua apresentação, a sua aula, a sua conferência, e depois teremos no final a oportunidade para questões, para comentários, e antecipo já, enfim, no final voltaremos a isso, mas que esta trilogia começa hoje, que se desdobra amanhã à mesma hora, num outro ângulo, com decisores do mundo da educação, com professores, com responsáveis de associações de pais, e depois terminaremos na sexta-feira com o tempo também de diálogo com jovens, e particularmente jovens estudantes, para podermos ter aqui também essa perspectiva. Então é com muito gosto que passo a palavra ao Marco Neves, com um agradecimento muito especial, não só em nome do Relational Lab, temos muito gosto e muito orgulho em poder eh, ter o Marco Neves entre os nossos consultores, mas também posso dizer, creio, em nome de todos nós que aqui estamos, que vamos beneficiar desta aprendizagem e que por isso Ok, ok, Rui, agradecer as amáveis palavras e agradecer também muito o convite por parte do IPAV e do projeto de iniciativa do Relational Lab para estar aqui hoje convosco, centrados numa temática que é uma temática pertinente, a matemática crítica, a matemática sobre a qual todos nós hoje dedicamos muito o nosso olhar e a nossa atenção, que é esta
temática da inteligência artificial, e mais especificamente na sua componente tanto mais generativa. Como o Rui tanto vos disse, será uma semana temática, em que vamos abordar tanto este tema, explorá-lo, e começamos precisamente hoje com o que designamos por o ABC da inteligência artificial generativa. Vamos ter na essência, por parte da minha partilha, dois momentos. Um primeiro momento será nós percebermos um bocadinho do que é que trata isto da inteligência artificial e mais especificamente da inteligência artificial generativa. E depois, como esta semana tanto é dedicada tanto à temática da inteligência artificial generativa, mais especificamente no campo da educação, porque na próxima terça vamos então ter um espaço mais de debate, de discussão, um tipo de mesa redonda com figuras ligadas ao mundo da educação, neste caso mais professores, responsáveis, também representantes dos pais, para que depois na sexta-feira possamos também ter uma conversa com quem mais importa no processo educativo, e que neste caso são os alunos. Então, o dia de hoje será, tanto centrado, digamos assim, naquilo que são as questões mais genéricas dentro desta temática da inteligência artificial. Eu vou partilhar o meu ecrã convosco para acompanhar tanto, digamos, esta viagem, esta entrada neste mundo da inteligência artificial. Tanto possivelmente também já ouviram falar, tanto, e há sobretudo um momento, digamos, que é o momento que nos fez acordar praticamente a todos, que é o momento do chat GPT. Depois já vamos falar um bocadinho sobre isso. Já agora, só para vos dizer que, enquanto decorre esta nossa sessão de hoje, isto não foi combinado, tanto a OpenAI, tanto que é a empresa que desenvolve o chat GPT, está a apresentar novas funcionalidades, tanto, exatamente neste campo. Portanto, não sei se o Rui tem contactos com a OpenAI, e fizemos aqui tanto um paralelo para que ao mesmo tempo tanto fosse apresentado as novas funcionalidades do mundo ou do ecossistema ChatGPT, nós estivéssemos também aqui a debater. Já agora, acabaram de anunciar que a versão tanto mais capaz, que é o GPT-4, vai ficar disponível para todos, ou seja, sem ser em versão paga, com novas capacidades e funcionalidades, não só a nível do texto, mas também a nível do áudio e a nível do vídeo. Ou seja, acabamos por ser desafiados um bocadinho mais, e então encaixa-se claramente, digamos, esse nosso momento. Eu abordo sempre esta temática da inteligência artificial em três pontos que me parecem fundamentais, que é a questão dos desafios, das oportunidades e também das preocupações. E depois, quando me focar um bocadinho mais em particular à questão da educação, vou apontar também algumas das minhas preocupações e, evidentemente, relacionadas com esta importante iniciativa, que é do Relational Lab, que é nós procurarmos cada vez mais o quanto importa as relações humanas quando nós, num mundo, cada vez somos mais desafiados por estes agentes suportados em inteligência artificial. Antes de ir especificamente à questão da inteligência artificial, eu gostaria só de vos levar muito rapidamente por um pequeno percurso histórico, que é a conversão das estruturas, entidades, processos, dinâmicas de cariz analógico, e que nós cada vez mais convertemos para estruturas digitais, e cada vez fazemos isso a um ritmo mais acelerado. Aliás, esse é um dos fatores que mais nos desafia em toda esta complexidade das nossas exclusividades de serem invadidas por estes sistemas, e acho que é muito importante nós termos essa perspectiva. Ou seja, nós temos um entendimento, porque nós vivemos muito, e isso é perfeitamente normal, faz parte da condição humana, faz parte da forma como nós nos organizamos em sociedade. Nós vivemos sobretudo o momento. Ou seja, o e-mail tem para responder, o contacto tem para fazer, enquanto professor, as aulas que tenho para preparar, os instrumentos de avaliação sobre os quais tenho que produzir feedback e avaliar, e todo um conjunto de coisas. E isso dificulta-nos muito
a nossa capacidade de conseguir claramente perceber o que está a acontecer. E este pequeno percurso histórico, nesta conversão do analógico para o digital, quero vos levar exatamente dentro dessa perspectiva. Ou seja, é esse o objetivo. Nós percebermos o que foi acontecendo, o momento que estamos a viver, e depois aquilo um bocadinho o que poderá ser, sendo que hoje em dia é muito difícil nós conseguirmos, digamos, fazer uma análise sólida naquilo que vai acontecer no próximo ano, e muito mais difícil nos próximos 2 ou nos 5 anos. Mas, de qualquer maneira, aquilo que nós sabemos é que o mundo no qual habitamos hoje em dia é um mundo hiperconectado e hiperdigitalizado. Ou seja, nós delegamos muito à componente digital inúmeros processos, inúmeras estruturas e inúmeras dinâmicas. Eu podia-vos, tanto, colocar aqui uma questão, não vou deixar de colocar, mas não quero, não há necessidade de responderem. Era, por exemplo, perguntar-vos a última vez que vocês foram, tanto, à dependência bancária com a qual tratam. Ou seja, se nós olhássemos há 15 anos atrás, portanto, teríamos muita dificuldade em aceitar que tudo aquilo que tem a ver, digamos, com essa entidade, com essa estrutura, com essas dinâmicas, com esses processos, portanto, elas se digitalizassem. E já agora, a questão, por vezes, de ir ao banco tinha em si, ou encerrava também em si, uma componente de relação e de relação social, que praticamente tanto se esvaneceu. Mas, para nós tentarmos então ter um bocadinho esta ideia. Portanto, isto não tem aqui uma referência histórica datada muito precisa, não é esse o objetivo, é simplesmente apresentar-vos 4 momentos que vos dei claramente a ideia, tanto da forma como as coisas foram acontecendo e estão a evoluir. Ou seja, o primeiro momento de conversão do analógico para o digital, podemos marcá-lo no século passado, entre a década de 40 e 90, muita coisa aconteceu, certo? Mas, sobretudo, aquilo que se afirmou como instrumento de interação e de interface com essa estrutura digital foi sobretudo o computador e o computador pessoal. Evidentemente que a quantidade de informação que foi sendo produzida tornou-se tal magnitude, houve o surgimento também de infraestruturas tecnológicas como a internet, ou o World Wide Web, e o que aconteceu foi que os nossos dados, as nossas informações, deixaram de estar meramente do lado, digamos, personal, certo? Portanto, do nosso lado, e passaram a estar, digamos, armazenadas naquilo que nós designamos pela nuvem ou pela cloud. Ora, perante uma tão grande quantidade de informação, o que é que nós sentimos necessidade, e nós, enquanto humanidade, foi a criação de um outro interface ou de um outro instrumento que nos facilitasse encontrar informação na internet. E aí criaram-se os motores de pesquisa, digamos, de certa forma, acabaram por assumir o nome de Google, mesmo existindo outros. Ora, como para o desenvolvimento tecnológico, tanto o ser humano não tem uma linha de meta, ou seja, sempre que nós nos aproximamos dessa linha de meta, ela afasta-se, nós, tanto evoluímos no sentido de, perante tanta quantidade de informação, não seria suficiente somente nós encontrarmos a informação, mas também que existissem instrumentos ou interfaces, formas de atuação sobre essa informação que me conseguissem fazer o processamento dessa mesma informação. Portanto, e é aqui que nós vamos, de certa forma, digamos, encaixar a peça neste puzzle de desenvolvimento tecnológico, que é com o surgimento daquilo que nós tanto designamos, digamos, em linguagem corrente, os chatbots, que são os chats GPTs, os Gemini, os Microsoft, Copilot, tanto, e muitos outros, que são suportados em modelos linguísticos ou modelos de linguagem que têm uma capacidade em termos de execução de processos cognitivos. Ora, fazendo aqui claramente uma separação, e isso é sempre muito importante, e sobretudo quando queremos educar, ou seja, para uma literacia para a inteligência artificial, não há aqui qualquer comparação entre o que estes sistemas, ou estas máquinas, ou estas ferramentas, ou estes agentes conseguem fazer e a forma como nós humanos fazemos, correto? Portanto, isto é uma distinção clara e objetiva que temos que colocar. Nós percebermos que estas máquinas, ao contrário de nós, não têm um corpo, portanto, não têm consciência, não têm uma mente e não fazem, tanto, a mínima ideia daquilo que estão a fazer. Isso poderia ser uma discussão muito interessante, porque neste momento também se discute isso muito, mas
olharmos sobretudo, e aquilo que é realmente importante é nós analisarmos do ponto de vista da capacidade e da eficiência destes sistemas, aquilo que eles passam a conseguir fazer que nós consideramos que era exclusividade humana, ou seja, só nós humanos conseguiríamos fazer. E este período pode-se encaixar aqui mais ou menos entre 2015 e 2025. Ou seja, o momento de ChatGPT acontece a 30 de novembro de 2022. De certa forma, foi a janela que se abriu e todos nós passámos a olhar para a inteligência artificial, que gerou inquietude, sobressalto, ou continua a gerar, portanto, sem dúvida alguma. Mas antes disso aconteceram outras coisas para que este momento fosse possível. Agora, a nossa interrogação é para onde é que nós caminhamos, certo? E como eu vos estava a dizer, é muito difícil, portanto, nós sabermos para onde é que nós caminhamos, mas temos, de certa forma, digamos, algumas pistas que nos dão a entender para onde é que poderá ser o próximo desenvolvimento, tanto nesta componente. E só três elementos muito rápidos para, portanto, terminar aqui este enquadramento de desenvolvimento da conversão do analógico para o digital. Um deles será um movimento que é o Bring Your Own Artificial Intelligence, ou seja, estes modelos passarem a ser mais especificamente treinados nos nossos dados e transformam-se em assistentes digitais, e eles têm acesso aos nossos e-mails, àquilo que nós produzimos, etc. Uma outra componente que já está, e todas elas eu punha ali 2025, eu criei, digamos, este slide aqui há uns meses atrás, e perspectivava 2025, mas já estão a acontecer hoje, que é os agentes de inteligência artificial. Na essência, é termos estes modelos com a capacidade de ele atribuir uma tarefa e os agentes vão escolher qual é que é a ferramenta tanto que querem utilizar para otimizar em termos de eficiência a execução dessa tarefa. Já temos isto, por exemplo, no campo do desenvolvimento de software. E outra componente que também já está em andamento é, digamos, o juntar entre a componente da robótica e a componente dos modelos de linguagem, ou seja, passamos a ter a capacidade de interagir com estes robôs através da linguagem humana. Ora, mas o nosso foco aqui hoje é, sobretudo, tanto a inteligência artificial e depois mais a temática da inteligência artificial. E a questão que podemos colocar já neste momento, como questão de arranque, é o que é isto da inteligência artificial, ok? No que é que consiste a inteligência artificial? Há logo aqui um paradoxo entre quando nós falamos em inteligência artificial, porque à partida consideramos difícil que aquilo que é inteligente seja artificial e que aquilo que é artificial tanto seja inteligente. Nós temos uma visão muito egocêntrica, muito ao sapiens sapiens, tanto da exclusividade da inteligência por parte de nós próprios e temos alguma dificuldade, digamos, em aceitar que possa haver outras representações de inteligência. Então podemos colocar esta questão, é se estes sistemas, ao dia de hoje, correto? Portanto, se realmente os podemos considerar como inteligentes. Eu considero que, portanto, as nossas preocupações não se devem focar tanto nesta questão desta dualidade, por paradoxal que possa surgir, se é inteligente ou não é inteligente. Aliás, se nós tivéssemos aqui uma só sessão ou uma só semana, podia ser interessante, Rui, termos uma semana só para a inteligência e convidando vários especialistas, eu não sou claramente um especialista nesta área, mas possivelmente teríamos dificuldades em chegar à sexta-feira e ter uma definição de inteligência, tanto que fosse aceite, tanto comumente por todos os participantes, digamos, nesse debate. Mas, de qualquer maneira, em diferentes áreas há diferentes conceitos, tanto para aquilo que é inteligência. Eu defino inteligência como vocês podem ver aí partilhado. Tanto é sobretudo o quê? Tanto é um fluxo dinâmico, correto, de diferentes tipos de interações. Portanto, eu, na minha perspectiva, considero crítica a existência de um corpo para o desenvolvimento de representações de inteligência e, na essência, é a nossa capacidade de perceber e ajustar dinâmicas, processos, que num determinado contexto não funcionaram e que nós temos a capacidade, digamos assim, de as recriar para que possam funcionar num outro contexto. Partilho também, tanto como podem ver em baixo, e depois eu penso que a apresentação tanto será partilhada com quem é que está a assistir à sessão de hoje, só para percebermos um bocadinho, portanto, desta dificuldade em nós
portanto, temos uma aceitação daquilo que é inteligência, um pequeno recurso, que são coleções de definições de inteligência, do Chain-Leg e do Mark Suter, onde são apresentadas 100 definições de inteligência, ok? 100 definições para três campos distintos, não são propriamente distintos, eles até se tocam um bocadinho uns com os outros, que é o campo da psicologia, o campo da inteligência artificial, e depois de uma forma mais genérica. E mesmo dentro desses campos, não é? Portanto, no campo da psicologia, temos diferenças naquilo que se considera como inteligência. Portanto, é sem dúvida alguma uma discussão extremamente importante, é uma discussão que importa acontecer, mas para mim importa muito mais observarmos a capacidade daquilo que está a acontecer neste contexto e percebermos a forma como ela nos vai afetar, ou seja, a forma como nos vai impactar. Isto de todos os pontos de vista, correto? Não só naquilo que estes sistemas passam a ser capazes de fazer, mas também nesta componente mais social, mais cultural, em termos das relações, ou seja, se elas podem servir para potenciar a relação humana com H grande, ou se, pelo contrário, estamos a criar sistemas que têm um potencial muito grande, mas cada vez nos afastam mais. Outra questão é se é recente, e eu coloco aqui esta interrogação porquê? Porque, digamos, é sobretudo a partir dos finais de 2022 que passamos todos a falar muito de inteligência artificial. Mas é importante que a inteligência artificial não é, digamos, algo recente, correto? Nós podíamos recuar um bocadinho ainda mais do que este momento, mas este momento, para mim, é claramente um momento marcante e que importa que nós todos tenhamos esta percepção. E eu até aconselho vivamente a ler-se este artigo, porque é quando Alan Turing nos desafia com esta interrogação se as máquinas conseguem pensar. Portanto, o que nós temos ali neste artigo, portanto, foi publicado na revista Mind, do Computing Mastery and Intelligence, não estamos a falar de um artigo técnico, portanto, não é isso, é sobretudo quando Alan Turing coloca digamos assim, os fundamentos ou os pilares para que possa-se vir a desenvolver sistemas com os quais nós podemos interagir e que possam ter esta representação, tanto em termos de pensamento. Portanto, o Turing, em toda a sua genialidade, não perguntou se as máquinas conseguiam ser inteligentes, mas questionou se as máquinas podiam pensar. E depois, é também neste artigo, onde é estruturado e apresentado, e inclusive exemplificado, o conhecido jogo da imitação, ou o teste de Turing, que consiste, na essência, em colocar um sistema, portanto, uma máquina, um sistema digital, um humano, depois há um júri, dois, três elementos, que não tanto conseguem ver nem o humano nem a máquina, e depois de uma interação de um diálogo, se eles não conseguirem claramente, portanto, identificar quem é o humano e quem é a máquina, diz-se que a máquina passou no teste de Turing. Ou seja, nós hoje em dia colocamos uma interrogação se perante estes modelos, se eles não passaram já o teste de Turing. Inclusive, vários especialistas dizem-nos que o teste de Turing já não é suficiente, mas há um pormenor delicioso neste artigo que Turing nos diz, em que diz que nós não nos devemos preocupar quando uma máquina é capaz de passar o teste de Turing, mas temos que nos preocupar quando uma máquina, tanto consegue fazer com que nós não nos apercebemos que ela passou o teste de Turing. Portanto, que isso é claramente uma questão humana, fácil-me entender? Ou seja, quando nós, tanto atuamos de forma implícita perante um determinado objetivo. Depois há um outro momento também importante, que é a conferência de Dartmouth. O que acontece nesta conferência? Tanto estamos a falar de 1956, quando um grupo, digamos, de académicos, de especialistas de diferentes áreas, que vão desde as ciências da computação à psicologia cognitiva, à neurociência, entre muitas outras, de diversas reconhecidas universidades americanas, se juntam durante um verão. Não tiveram sempre todos presentes, houve uns quantos que tiveram presentes, e é nessa conferência que se estabelecem então os fundamentos para aquilo que é a inteligência artificial como uma ciência ou como uma disciplina, e onde John McCarthy, portanto, considerado um dos pais da inteligência artificial, pela primeira vez, portanto, apresenta aquilo que seria, digamos, a definição da inteligência artificial, e vejam bem, muito simples, a ciência e a engenharia da criação de máquinas inteligentes, correto?
E aqui, participaram outras figuras de renome, e hoje em dia, tanto reconhecidas e extremamente importantes, como o Claude Shannon, o Herbert Simon, o Alan Newell, Arthur Samuel, Marvin Minsky, por exemplo, portanto, entre muitos outros. E depois, só aqui agora uma perspectiva em termos de timeline, para termos um bocadinho, digamos, da perspectiva do que foi este caminho, digamos, do desenvolvimento da inteligência artificial, desde o teste de Turing à conferência de Dartmouth. Vemos ali aqueles dois períodos entre 73 e 80, e depois entre 88 e os finais da década de 90. São conhecidos como os invernos da inteligência artificial. O que é que isto quer dizer? Portanto, houve um momento inicial de muita expectativa, ou seja, esperava-se muito que a inteligência artificial fosse capaz até, inclusive ou hipoteticamente, de superar as capacidades do ser humano, mas depois o que se veio a comprovar é que realmente isso não se concretizou, deixou de haver financiamento, deixou de haver centros de investigação, portanto, houve um desinteresse claro em termos de inteligência artificial. Este momento que nós estamos a viver, portanto, hoje em dia, portanto, sobretudo com o surgimento do ChatGPT, que começa por volta de 2012, ou seja, já temos mais de uma década, é reconhecida como a transformação ou a revolução do deep learning. O deep learning é uma área específica dentro do campo da inteligência artificial, tanto em português conhecida como aprendizagem profunda. Mas só, digamos aqui, para solidificar um bocadinho, portanto, isto que eu tenho estado aqui a partilhar convosco e para termos um bocadinho de uma ideia, de uma perspectiva de quais é que são os objetivos claros em termos de inteligência artificial, só partilhar duas breves definições. Portanto, a de 1956, John McCarthy, portanto, que na essência fala-nos se houver um determinado aspecto da aprendizagem que possa ser descrito de forma tão precisa, uma máquina, portanto, pode ser criada para o simular. Isto depois tem que ver com as diferentes abordagens, tanto da inteligência artificial, porque não há só um ramo dentro da inteligência artificial, ou então uma mais recente, que é de Adrian Moore, em que nos fala na essência, tanto a ciência, e mais uma vez, recuperando John McCarthy, engenharia, para que os computadores tenham comportamentos, olhando aqui à palavra comportamentos, que se considerava ser necessário a inteligência humana. Ou seja, o que é que nós percebemos claramente? Estamos a ser claramente desafiados, certo? Portanto, estamos, digamos assim, num momento em que a fina linha ou a fina camada entre a componente digital e a componente analógica cada vez se vai esbatendo mais. Ou seja, nós cada vez somos mais seres de habitar ecossistemas digitais. Todos nós temos um smartphone à partida, todos nós temos, digamos assim, acesso contínuo em termos da internet, cada vez interagimos mais neste ecossistema digital. É claramente importante nós olharmos para as ciências sociais, porque elas dizem-nos muito, digamos, tanto disto que nós estamos a viver e também nos facilitam aqui alguma perspectiva no sentido de nós, tanto conseguimos ter um entendimento mais claro e mais específico relativamente àquilo que está a acontecer. E eu chamo aqui para este nosso momento de partilha um filósofo, Luciano Floridi, portanto, italiano. Ele, neste momento, é responsável por um centro de investigação dentro desta temática. Eu agora não tenho certeza se é Stanford, se é o MIT. E ele, num livro que ele publicou em 2017, o qual intitulou A Quarta Revolução, ele fala-nos, digamos, em termos da perca de centralidades do ser humano em quatro momentos, digamos, críticos da história da humanidade. Portanto, o primeiro tem a ver com a Revolução Copernicana, em que, na essência, nós considerávamos sendo o centro do universo, quando Copérnicos vem claramente, portanto, mostrarmos que nós não éramos o centro do universo, mas meramente um pequeno grão de areia em toda esta vastidão do cosmos. Mas nós temos muito esta questão do egocentrismo, como eu vos falava, ou seja, temos muita dificuldade de nos libertar, portanto, sermos o centro praticamente de tudo. Portanto, e mantivemos, digamos, a ideia dessa centralidade, considerando que éramos o centro do planeta que habitamos, portanto, do planeta Terra.
até que surgiu Darwin, portanto, e aquilo que nos vem dizer, portanto, com a sua publicação científica da origem das espécies, é que, muito pelo contrário, nós acabamos por ser, digamos assim, o resultado, evidentemente, de um conjunto de processos muito associados à sobrevivência, mas também com alguns acasos pelo meio. Mas, mesmo assim, nós continuamos a insistir nisto das centralidades. E a outra centralidade, já que não tenho do universo, já não tenho do planeta Terra, tinha muito a ver com a concepção de consciência que nós tínhamos e o quanto nós desconsiderávamos que grande parte, em termos das nossas tomadas de decisões, ou muito daquilo que fazíamos de certa forma num estado, digamos, de subconsciência. E quem é que nos vem claramente também demonstrar isto? Com Freud. Ou seja, perante a perca destas três centralidades, ficávamos com uma na qual eu já vos falei. E qual é que era? Era a questão da centralidade da inteligência. E esse momento também, de certa forma, se começa a esbater quando, em 1950, Alan Turing, tanto nos fala da possibilidade, em termos do desenvolvimento de sistemas que tivessem esta capacidade de representação de inteligência. Ora, se nós olharmos com atenção, nós acabamos por ficar um bocadinho onde? Acabamos por ficar um bocadinho em termos da exclusividade ou da última grande fronteira, que é a consciência. Ou seja, o nosso self-aware. Ou seja, eu ter claramente o sentido e também o sentimento, tanto daquilo que faço e daquilo e como faço. E com isso vem um conjunto de características humanas únicas, que têm a ver com a questão das emoções, tem a ver com a questão das relações, tem a ver com toda uma estrutura dinâmica naquilo que nos faz claramente a separação entre, e colocamos agora aqui, digamos assim, em paralelo, aquilo que é o ser humano e aquilo que são estas máquinas, por mais capacidade que têm. Ora, mas nós, de qualquer forma, podemos sempre questionar-nos. Eu queria só passar aqui um pequeno clipe de vídeo, muito rapidamente, vocês especialmente devem conhecer, Yuval Harari, é um historiador tanto de israelita, mas sobretudo também muito conhecido pela sua publicação, tanto de vários livros, o Homo Sapiens, foi quem o trouxe para a ribalta, depois também o Homo Deus, mais recentemente, também já aqui há um ano e meio, 2 anos, as 21 lições para o século XXI. Entretanto, está na calha também um novo livro. E reparem só aquilo que ele nos diz sobre esta questão relativamente à consciência, em que nem sei se está-nos a dizer que não há nenhuma razão científica porque a consciência não possa acontecer tanto em outras estruturas que não meramente as estruturas tanto mais analógicas. Mais uma vez, questão para debate em termos da interrogação do desenvolvimento que nós temos. Por outro lado, voltando agora aqui um bocadinho mais à questão da relação que nós estabelecemos com as máquinas, há aqui alguma estranheza, digamos, na evolução, não é na forma como nós interagimos, correto? Mas na evolução da nossa comunicação, tanto com as máquinas. Reparem, os nossos primeiros interfaces em termos de comunicação assentavam sobretudo, como esta imagem que vocês estão aqui a ver, portanto, na essência, era um ambiente textual, onde nós tínhamos um espaço para escrever uma interação, também conhecido como prompt, correto? Hoje, prompt, digamos, é uma palavra muito associada a todo este ecossistema da IA generativa, mas nós, para, portanto, comunicarmos com estes sistemas ou com estas máquinas, nós tínhamos que dominar a linguagem da máquina, correto? Ou seja, nós tínhamos que conhecer o léxico, tínhamos que conhecer a sintaxe da linguagem da máquina. E quando nós não colocávamos o comando, nós surgíamos uma mensagem de bad command, ou comando não reconhecido. Portanto, era esta a nossa interação. Para onde é que nós evoluímos? Nós evoluímos depois para interfaces gráficos muito ricos, correto? Onde, na essência, deixámos de ter a necessidade de saber essa tal linguagem da máquina, passámos muito a fazer o conhecido drag and drop, o copy-paste, o click and action, ok? E agora reparem só neste detalhe delicioso. Por onde é que nós evoluímos nos dias de hoje? Voltamos ao ambiente textual, certo? Mas com uma diferença substancial. E aqui o substancial, tanto a negrito, tamanho 52, que é a interação ou o interface faz através de linguagem humana.
Portanto, reparem na importância do momento que nós estamos a viver hoje em dia, é que passo a fazer interação com as máquinas quando a máquina passa a ter a capacidade em termos de reconhecer, ser capaz de interpretar, ser capaz de processar, mas em linguagem humana. Ou seja, de certa forma, nesse ecossistema da nossa vida, nós não somos os únicos a ter essa capacidade, temos um novo player, digamos assim, em termos destas interações, que tem a capacidade de o fazer. E importa nós reconhecermos, e todos nós reconhecermos, a importância que a linguagem tem em termos daquilo que nós somos enquanto humanos. Portanto, a linguagem é a nossa ferramenta, é o nosso instrumento, é o nosso utensílio que nos permite fazer transmissão de conhecimento de uma geração para outra geração. Nós consideramos, na essência, que nós seríamos, portanto, os únicos com capacidade em termos, sobretudo, de uma representação de linguagem mais avançada. E estamos a ter neste momento, portanto, em todo este tabuleiro de transformação ou disrupção, se assim o quisermos tanto entender, em que passamos a ter sistemas, agentes, ferramentas com capacidade de interpretar e processar a linguagem humana. Ou seja, se nós olharmos um bocadinho em termos daquilo que é a história do desenvolvimento tecnológico, o que é que aconteceu ao longo da história da humanidade, é que nós, no passado, criámos, sobretudo, tecnologia para amplificar a nossa componente de força, portanto, foi sobretudo nesse sentido, e aquilo que nós estamos a criar hoje em dia, e que estamos a tornar disponível, e cada vez cada vez sendo mais capaz, como eu estava a dizer, o OpenAI há poucos minutos tanto anunciou que a sua versão GPT-4, numa versão específica, vai ficar gratuito para todos aqueles que o querem utilizar. Então, reparem que os nossos alunos passam a ter, tanto ao seu dispor, uma ferramenta importantíssima e com uma capacidade fantástica para a sua aprendizagem, mas, parênteses, eu vou falar isso mais à frente, com um conjunto de interrogações muito pertinentes e com algumas ameaças e com algumas preocupações que temos que ter nesse particular. Ou seja, e o que é que tem em termos de evolução? Ou seja, em termos de evolução destes sistemas. O que nós assistimos, e voltando aqui um bocadinho voltando novamente ao 30 de novembro de 2022, quando tivemos tanto a primeira versão do ChatGPT, é que estes sistemas eram sobretudo unimodais. O que é que isto quer dizer? Eram sistemas que interagiam unicamente com um tipo de dados ou com um tipo de informação. Portanto, o ChatGPT, na sua versão, o modelo que utilizava, que era o GPT 3.5, interagia somente, aspas, com texto. Onde é que se evoluiu? Portanto, digamos assim, nestes últimos 15, 16 meses, evoluímos para modelos que têm a capacidade não só de interagir, quando eu digo interagir, é na verdadeira acessão da palavra, correto? Interagir, estou a falar aqui assim, serem capazes de analisar, serem capazes de interpretar, serem capazes de digerir, serem capazes de processar, serem capazes de transformar diferentes tipos de dados ou de informação. Estamos a falar de áudio, estamos a falar de música, estamos a falar de vídeo, estamos a falar de inúmeras áreas. Ora, e se nós olharmos então aqui um bocadinho mais em termos de perspectiva histórica, e para nós percebermos esta transformação e conseguimos claramente posicionar e não ficarmos só presos ao momento que estamos a viver. Reparem, a nossa geração, portanto, falo da minha, correto? Portanto, não vou partilhar a minha idade convosco, mas, portanto, a minha geração, na essência, evoluiu do tradicional telefone de discar para onde? Para um instrumento com uma capacidade fantástica, que é o smartphone, com o qual nós conseguimos interagir com estes chatbots suportados em modelos de linguagem, não só de forma textual, mas também através de áudio. E que tem a capacidade de falar praticamente sobre todos os assuntos. Não estamos aqui a dizer que que é um especialista em todos os assuntos, mas tem a capacidade praticamente de falarmos com todos os assuntos. Ou seja, só para termos uma ideia, o dataset ou o conjunto de dados em que estes modelos são treinados, um ser humano precisava de milhares de anos para conseguir, digamos assim, só ler, está bem? Não estou a falar em termos de interpretar. E agora a questão que nós temos que colocar, ou seja, se nós passamos desde este momento do telefone discar para isto, de certa forma, se eu voltasse, ou seja, se eu recolasse agora um bocadinho ao meu tempo já nem digo de criança, ou de adolescente ou de jovem,
Isto era claramente ficção científica, certo? Agora nós temos é que perspectivar. E esta geração? A geração que nós estamos a educar neste momento? Qual é que vai ser aqui, assim, digamos, o grande salto em termos tecnológicos? E, possivelmente, enquanto que nós necessitamos de cerca de 30 anos deste momento para este momento, se colocarmos no mesmo nível, digamos, de magnitude, não vai ser necessário 30 anos para voltarmos. Possivelmente vai ser só preciso 5 anos. E então aí já começamos a ter um bocadinho da perspectiva do possivelmente o que é que nós vamos ter aqui a 5 anos. Portanto, esta perspectiva, nós interiorizarmos claramente isto, e eu faço muito foco nisto, porquê? Porque, digamos, eu faço parte de um ecossistema que é muito resistente à mudança, que é o ecossistema da educação. Ok? E se durante vários anos a educação teve essa capacidade quase de amortecer, digamos, os impactos da tecnologia, a minha opinião, tudo aquilo que me é dado a perceber e da forma como eu analiso, vai ser muito difícil resistir tanto com aquilo que está a acontecer. Mas vamos olhar aqui um bocadinho para aquilo que é. E reparem, este estado da arte hoje em dia, digamos, é uma armadilha, é uma armadilha terrível. É como eu vos disse, a OpenAI acabou de fazer um anúncio só há alguns minutos, quando eu falo aqui neste estado da arte, isto era o estado da arte possivelmente há 24 horas atrás. Ok? Tanto o estado da arte amanhã, possivelmente, tanto já será lá. Mas só para vos mostrar aqui um bocadinho das capacidades, tanto destes sistemas, em termos da sua interação, e também entrando ali um bocadinho naquilo que eu vos falava, que tem a ver com estes sistemas, tanto não serem unimodais, ou seja, não interagirem só com um tipo de dados, mas interagirem com diferentes tipos de dados. Portanto, isto é a versão que até hoje era a versão paga, portanto, em termos do chat GPT. Portanto, o que vocês estão aqui a ver, portanto, não é só uma questão de uma interação textual, nós podemos fazer uploads de uma imagem, e a partir daí o modelo fazer a interpretação dessa mesma imagem, e a partir daí eu desenvolver um diálogo, correto? Que aqui é a questão essencial. Nós estamos muito formatados naquilo que é a interação com os ecossistemas digitais através dos motores de pesquisa. E nós temos que nos perceber claramente e interiorizar, quando eu falo de modelos de linguagem, enquanto modelos de linguagem, eles requerem uma interação linguística, requerem capacidade de conversação por parte do utilizador desses mesmos sistemas. Ou seja, nós não estamos a utilizar um Google, certo? Um Google, na essência, o que faz digamos, ordenar um conjunto de páginas web, certo? Nós o que estamos a falar é de modelos de linguagem, tanto treinados numa grande quantidade de informação, que requerem e têm essa capacidade em termos de interação linguística. Também tem a capacidade de criar imagens, também tem a capacidade de eu fazer o upload de um ficheiro, por exemplo, de dados em formato Excel, neste particular em CSV, e ele automaticamente fazer a leitura e interpretação, me criar os gráficos, logo com base. Reparem que a ferramenta crítica, em termos de interação das máquinas, nos dias de hoje, passa a ser a linguagem humana, certo? Nós vamos passar a interagir com o Excel por linguagem humana, com o PowerPoint por linguagem humana, com inúmeras outras ferramentas e plataformas por linguagem humana. Tem a capacidade de criar código, tem a capacidade, aqui neste exemplo em particular, o que vocês estão a ver é no caso do PowerPoint, portanto, nós, tanto darmos, digamos assim, uma descrição daquilo que eu quero enquanto apresentação e o sistema e o modelo automaticamente têm a capacidade, tanto logo de criar a estrutura dos slides e eu, se concordar com a estrutura dos slides, tanto e pedir depois para avançar, aquilo que o modelo vai logo ter capacidade, como vocês podem ver, portanto, isto tanto foi gravado, digamos, ao ritmo, tanto a normal, ou a velocidade normal, automaticamente, tanto criou logo a apresentação. Mas depois temos todos estes agentes que começam a surgir, correto? Portanto, aqui no campo da educação, isto mais uma vez vai ficar também disponível depois do anúncio de hoje. E depois também temos aqui outras questões críticas, que é a capacidade destes sistemas em termos de criação. Ou seja, estou-vos aqui mostrar três imagens, tanto esta imagem, como esta imagem, como esta imagem, e estas três imagens são de pessoas que não existem, correto? Portanto, isto foi, portanto, três imagens que foram criadas por inteligência artificial, não pelos modelos mais capazes que temos hoje em dia, já é uma tecnologia, digamos, não tão atual. Inclusive, se forem este site, chama-se This Person Does Not Exist, cada vez que fazem F5, cada vez que fazem refresh, portanto, ele cria uma nova imagem. E assim, se olhássemos com atenção para as imagens, conseguimos ver alguns detalhes, correto? Portanto, que claramente nos dizia, tanto que a imagem não era de uma pessoa que existia. Agora, reparem a forma como nós, tanto consumimos hoje em dia,
digamos, a componente do digital. Portanto, as crianças, os jovens, os adolescentes, os nossos alunos, digamos assim, eles vivem no momento do reel. E o reel é olhar para qualquer coisa durante 5 ou 6 segundos. E 5 ou 6 segundos já é uma eternidade. Ok? Portanto, não há este pensamento crítico em termos daquilo que é a validação. Mas temos sistemas que hoje em dia conseguem captar, digamos, as emoções tal e qual como vocês conseguem tanto, ver aqui. Isto que eu vos queria aqui partilhar, eu vou só ter que interromper aqui a partilhar um bocadinho, porque eu não partilhei com sons, esqueci de lá tanto de clicar. Deixem-me só partilhar aqui assim novamente, e agora partilhar com som, e agora vou compartilhar tanto novamente, tipo vocês neste momento tanto já conseguem visualizar. Nem sei se o que é que eu fiz, eu gravei um vídeo em português, a falar sobre a questão da inteligência artificial e na educação, e depois aprimorei-me com o meu francês. Ouçam só um bocadinho. À une époque de rapide et complexe évolution technologique, l'intelligence artificielle joue un rôle central. L'IA Ok, impacte já l'éducation. chega de me ouvirem falar em francês. O que está ali a acontecer é que não sou eu a falar francês, porque eu em francês, portanto, se falarem comigo consigo perceber um bocadinho, mas em termos de palavras é bonjour, merci, portanto, e pouco mais. O que é que acontece ali? Portanto, eu gravo o vídeo na língua portanto, que eu falo nativamente e depois dou uma plataforma e a plataforma automaticamente põe a falar com o meu tom de voz, portanto, digamos, e pode ser em mandarim, pode ser em castelhano, pode ser em francês, pode ser em alemão, seja naquilo que for. Ok? Possivelmente eu não vos dei tempo, mas aquele exemplo que eu vos dei ainda não fazia a coordenação labial, portanto, aquilo foi feito aqui há 4 ou 5 meses atrás. Hoje em dia estes sistemas já conseguem fazer a coordenação labial tanto perfeito. Outro exemplo tem a ver com este vídeo que vocês estão a ver aqui. Este vídeo é um modelo, que é um modelo da OpenAI, que se chama o Sora, e que na essência é criado a partir só de uma prompt de texto, correto? Portanto, eu escrevo aquilo que quero e o modelo automaticamente tanto faz a criação do vídeo. Pessoalmente também já ouviram falar deste exemplo, portanto, esteve também aí muito digamos, nas notícias, que tem a ver com este avatar de IA, tanto que é a primeira apresentadora espanhola, tanto criada por inteligência artificial e que faz a apresentação de um programa, portanto, não sei qual é que é o programa, pelos vistos, portanto, o programa se chama Super Secretos, tanto na televisão espanhola. Ou seja, estamos a viver claramente, tanto momentos em que, para aquilo que eram as nossas, tanto estruturas, bases e pilares, em que nós começamos a ter muitas interrogações relativamente a que estes sistemas tanto conseguem fazer. Aqui é mais um dos exemplos. Portanto, mesmo hoje em dia, se quiserem interagir com o chat GPT por áudio e não por texto, desde que instalem um dispositivo móvel, tanto têm a capacidade tanto de o fazer. E isto é só, digamos assim, uma pequena amostragem de tudo que são as capacidades destes sistemas, destes modelos, ao dia de hoje, correto? Portanto, temos inúmeras plataformas, inúmeras ferramentas, inúmeros softwares para inúmeras diferentes áreas, e mais uma vez, que era aquilo que eu vos dizia, importa é nós percebermos onde é que invadem as nossas exclusividades humanas, ok? Onde é que era necessária intervenção humana e estes sistemas ou estes modelos passam a conseguir fazer. Outra coisa importante que nós temos de perceber é que estamos somente no início da viagem, correto? Portanto, isto é um movimento, portanto, começou, digamos assim, em termos de disponibilidade para o público em geral há muito tempo, e aquilo que aconteceu desde o surgimento do ChatGPT, portanto, a 30 de novembro de 2022, até hoje, é muito difícil nós termos uma percepção clara em tudo aquilo que aconteceu. E foi uma evolução, digamos, tanto de magnitude tal, que nós tínhamos tanto, muita dificuldade em perceber realmente aquilo que estava a acontecer. E não é só o chat GPT. Portanto, o chat GPT neste momento está para estes modelos ou para estes chatbots um bocadinho como o Google está para a internet ou para os motores de pesquisa. Portanto, há aqui muitos outros modelos, há aqui muitas outras, portanto, componentes e elementos. É um ecossistema que, digamos, está imensamente preenchido com Marco, diferentes. Sim, Marco, eu vou-lhe só pedir o favor de partilhar outra vez a apresentação, porque ela não está em modo de apresentação, ah, e para ficarmos a ver bem as imagens, desculpe, se voltar a eu pensei, partilhar, agradeço, está aí. Rui. Obrigado, obrigado. Agora sim, perfeito, obrigado, para Então não perdermos vocês, nada. porque eu parei ali para o som e pensei que vocês tinham visualizado. Ok, certíssimo. Então aquilo que eu vos mostrei aqui atrás, deixem-me lá voltar aqui um bocadinho. Portanto, aqui o tal a falar francês, como aqui o videozinho, vocês não chegaram a visualizar. Ok, pronto. Ou seja, portanto, espero que a minha descrição esteja sido suficientemente, Nó- Nós chegamos a ver digamos. sim, Marco.
E Só agora? estávamos a ver em modo duplicado. Ok. E agora, estão a ver bem? Sim, sim, muito bem. Ok, excelente. Pronto. Portanto, como eu estava a dizer, espero ter sido suficientemente descritivo para vocês terem uma ideia tanto daquilo que eu estava aqui tanto, a partilhar convosco. Portanto, este também já tínhamos falado aqui nesta questão também deste ecossistema. Estamos no início da viagem e que tem todos aqui estes, digamos assim, esta ramificação. Podemos, tanto, mostrar isto um bocadinho como uma árvore genealógica do desenvolvimento, tanto em termos destas áreas. Eu acho que é muito importante nós termos esta percepção, tanto, e marcarmos claramente o momento antes do chat GPT e depois do chat GPT. Portanto, e é claramente tanto essa data que faz, tanto em termos da diferença. Não só olhar, como vocês já se aperceberam, daquilo que acontece em termos de presente, nós estamos perante claramente um novo paradigma, em termos da capacidade, digamos, e sobretudo do ritmo de transformação, ou seja, o quanto acelerado tanto as coisas estão a acontecer, que nos dificulta muito a nossa capacidade de análise, inclusive em termos de perspectivar como é que nós devemos atuar. E sobretudo os nossos modelos e as nossas estruturas, sobretudo aqueles mais rígidos, portanto, mais solidificados, com uma capacidade de resposta que claramente seja a resposta, tanto que é necessária. Agora entrando então aqui um bocadinho na questão da inteligência artificial generativa. Tanto, e como eu já vos disse, tanto a inteligência artificial tem diferentes, digamos, ramos, tem diferentes abordagens, tem diferentes estruturas em termos do seu desenvolvimento. A inteligência artificial generativa é somente, digamos, um desses elementos ou desses componentes, mas é claramente aquele que nos está, tanto, a desafiar mais. Então, e se resumíssemos, digamos, em termos do conceito, o que é que nós temos por inteligência artificial generativa? Na essência, é um conjunto de algoritmos, modelos, que tanto são treinados, que têm a capacidade de gerar novos dados, portanto, nova informação. E quando nós falamos aqui em termos de novo, não quer dizer que seja inovador, correto? Ou que traga algum tipo de inovação. Portanto, isso depois depende de outros fatores. É treinado em quê? Em informação já existente e que essa criação, essa geração, melhor dizendo, geração, acontece através de uma interação que é dada pelo utilizador. E nesta componente temos, na essência, dois tipos de modelos. Os chamados modelos de linguagem, portanto, e que são o suporte, neste caso, ao chat GPT, quando fazemos interação por texto, e depois tem os modelos de difusão, que são os modelos que são utilizados, por exemplo, para criar ou para gerar imagens. Ou seja, quando solicito ao chat GPT para que crie uma imagem, o que vai acontecer é que há uma chamada, um modelo específico, neste caso é o Daily Free, tanto, em que depois vai tanto fazer a geração desse mesmo conteúdo. Mas são dois tipos de modelos diferentes. E apresento, inclusive, alguns desses exemplos na questão tanto dos modelos de linguagem, os GPTs, na questão dos modelos de difusão para a criação de imagens, alguns conhecidos como o Midjourney e o Stable Diffusion. E vejam o quanto o meu slide já está desatualizado. Porque nós se olharmos ali assim para o Llama já temos a versão 3, se olharmos ali para o Daily já temos a versão 3, portanto isto especialmente foi... eu hoje em dia, as apresentações e as comunicações que faço, tenho que atualizá-las praticamente semanalmente. Portanto, se quero, tanto que se mantenham relativamente àquilo que é, digamos, o estado da arte em termos da capacidade destes sistemas. Um modelo de linguagem, vocês já têm conhecimento na essência, o que é que eu faço? Eu coloco uma prompt, coloco uma interrogação, não tem que ser, nós podemos inverter os papéis, ou seja, pode ser um modelo a colocar uma questão e ele vai gerar texto. E vai gerar texto com base em quê? Em toda a quantidade de informação em que foi treinado, através, digamos, daquilo que se chama prever o token, ou seja, não será prever a palavra, mas de acordo com aquilo que é a informação que é gerada. O princípio pode parecer muito simples, mas na essência, tanto o que estes sistemas fazem é isso mesmo. Ou seja, de acordo com a frase, num determinado contexto, o que eles vão prever é de forma probabilística, portanto, aquele que é o próximo token que mais sentido faz. Dando só um exemplo, se eu escrevesse, por exemplo, ou fizesse uma interação para o modelo terminar uma frase. A capital de França é, a partir do que aquilo ia lá colocar, ia colocar Paris. Mas não ia colocar Paris porque sabe o que é a França, ou tenho a mínima ideia do que é a França, correto? É na enormidade dos dados em que foi treinado e depois nas relações ou nos parâmetros que são estabelecidos, probabilisticamente vai-me dar o próximo token. E isto depois é um bocadinho difícil de nós aceitarmos,
quando nós interagimos com os modelos e com o output que eles produzem. Os modelos de difusão, como nós vemos aqui assim, portanto, na essência é criar uma imagem. Criar uma imagem com base em quê? Com base numa descrição, tanto que é dada. Portanto, aqui não estamos a falar de uma interação linguística, correto? Na essência, estamos a dar um conjunto de informações e aqui, quanto mais contextualizada, quanto mais específica for, digamos assim, esta prompt, esta interação, melhor será a qualidade. Importa não esquecer duas questões muito importantes. A versão que vocês têm hoje de IA será a pior versão de sempre. Não vão precisar de 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos para ter uma versão mais capaz. E outra coisa também que é importante nós termos um entendimento claro é que tudo acontece muito depressa. E como acontece muito depressa, é difícil, perante os nossos ritmos habituais, os próprios modelos que nós criamos, em termos da adoção e da integração destas tecnologias. Ou seja, o que é que nós temos em termos de inteligência artificial generativa? 3 elementos. É disruptiva, claramente. Nós não estamos aqui a falar de um processo contínuo em termos de desenvolvimento tecnológico, estamos a falar aqui de um ponto de inflexão, tudo aquilo que eu já partilhei convosco. É omnipresente, porque não está só e somente através dos interfaces de chatbots, portanto, vai estar em todas as ferramentas tanto que nós passamos a utilizar, vai estar nos Google Drives, vai estar nos Office, vai estar nos Canvas, vai estar nos Padlets, vai estar nos Adobes, vai estar em tudo aquilo que nós passamos tanto a utilizar, e depois é macro e transversal. Ou seja, a questão hoje em dia da inteligência artificial não é somente um desafio tecnológico, esse é possivelmente o desafio mais simples que nós temos pela frente. Nós temos outros desafios, são desafios sociais, económicos, culturais, geopolíticos, ecológicos, éticos e, em última instância, claramente, um desafio humano, quando as nossas exclusividades tanto são, digamos, invadidas da forma que estão a ser invadidas hoje em dia. Desafios para a educação. Há aqui um conjunto de desafios e importava que, do ponto de vista da educação, nós olhássemos para isto com mais atenção e, inclusive, que já tivéssemos feito trabalho que nos tivesse preparado minimamente dentro daquilo que é possível para os desafios que são colocados à educação. Já há vários anos, desde 2016, 2017, que chama a atenção para aquilo que estava a acontecer no ecossistema da inteligência artificial, que estes momentos mais tarde ou mais cedo iriam acontecer e que importava que tivéssemos feito a reflexão e que tivéssemos pensado para que os impactos hoje tanto não fossem, digamos, tão grandes e pudessem ser tanto um bocadinho amortecidos, digamos assim, por estruturas, processos ou dinâmicas que tivéssemos tanto criado. Um dos grandes desafios tem a ver com a questão das relações humanas, ou seja, tem a ver com as relações humanas neste particular, é quando passamos a ter a capacidade destes sistemas em termos de resposta e que estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365, 366 dias por ano, sempre de forma disponível, sempre de forma afável para responder. Portanto, qual é que é o patamar onde nós colocamos aqui assim a importância das relações humanas? As próprias interações sociais, portanto, é um outro elemento, certo? Quando se passa a haver a existência de avatares de inteligência artificial com os quais nós conseguimos comunicar, com os quais nós conseguimos interagir, e nesta componente das interações sociais, que é algo que também me preocupa bastante, eu tentei estabelecer aqui um enquadramento, tanto na forma em como nós tanto fomos evoluindo, não quer dizer que seja positivamente, mas na forma como nós fomos evoluindo, sobretudo nesta temática mais das relações. Eu reparem o seguinte, e aqui mais uma vez utilizo a minha experiência. A minha relação, a minha interação social, tanto quando eu era criança, jovem e adolescente, assentava unicamente numa relação de humano para humano. Certo? Tirando o telefone de discar, está bem? Também já tínhamos, digamos assim, esse instrumento. Mas, portanto, 99,9% era uma relação social, era uma relação de humano para humano. Por onde é que evoluímos? Evoluímos para, digamos, interações em que a relação se mantém de humano para humano, só que há um interface digital, correto? Portanto, olhamos hoje em dia os jovens, os adolescentes, e não só, e mesmo os adultos, portanto, comunicamos uns com os outros, mas através de uma rede social, através de uma ferramenta, através de uma app. E isto, evidentemente, levanta-nos aqui muitas questões sobre as quais nós temos de estar muito atentos e que importa tanto nós analisarmos do ponto de vista das relações. Mas onde é que nós estamos a ir neste momento? O que está a acontecer neste momento, para nós termos um bocadinho de perspectiva, é que a interação já não é de humano para humano, a interação estabelece de humano para um avatar de inteligência artificial, intermediado na mesma por um interface digital, mas já não ocorre, digamos assim, nos seus extremos,
com a existência, digamos, de dois humanos. Já há, digamos, um outro elemento em termos disto. E temos inúmeras plataformas onde, com uma facilidade enorme, eu posso criar uma persona de avatar, posso criar uma estrutura de avatar com a qual eu possa ter uma interação. E cada vez mais capazes. Em termos da comunicação, não estamos a falar só de comunicação textual, estamos a falar inclusive de uma comunicação de áudio. E com essa própria comunicação de áudio, a ter a capacidade de interpretar as emoções na forma como eu falo e, inclusive, a expressar de forma mecânica, correto, emoções também na forma como fala. E é neste patamar e é nisto que nós temos de ter muita atenção do ponto de vista, inclusive, do campo educativo. E a questão que se coloca aqui é, ou seja, há um potencial enorme, tanto por parte da IA generativa, e temos aqui um grande conjunto de mais-valias que, desde que essa integração seja feita de forma curricular, contextualizada e ética. E era esse debate que nós já devíamos ter tido e que realmente não temos. E temos os nossos alunos, na essência, a utilizarem estas ferramentas sem qualquer tipo de suporte, sem qualquer tipo de apoio, tanto na forma como deviam ser. E isso coloca-nos uma ameaça. E qual é que é essa ameaça se nós olharmos agora de uma forma um bocadinho mais microscópica para o contexto, digamos, da educação? É um risco, por exemplo, da ausência da aprendizagem. Da ausência da aprendizagem, em que sentido? Essa ausência da aprendizagem acontece quando um desafio, uma atividade que é colocada ao aluno e que é importante para o seu desenvolvimento do ponto de vista cognitivo, inclusive, ela não acontece porque tem uma ferramenta no qual ele pode ir a delegar a realização dessa mesma atividade. Ou seja, e se isso não houver uma integração do ponto de vista educativo, nós, em vez de termos aqui um potencial enorme, correto? Tanto que é na capacidade de reforçarmos o pensamento crítico, a criatividade, o criar com a inteligência artificial, como é que se potencia, mas claramente com este propósito, em que a IA seja uma ponte para a aprendizagem e não seja uma barreira para essa mesma aprendizagem. Ou seja, é o risco de quê? Dos alunos confiarem demasiadamente. Porquê? Porque eu, enquanto professor, nem falo como professor, a própria estrutura educativa, ou a entidade, ou a escola, portanto, se nega a fazer essa educação para a inteligência artificial, aquilo que eu defendo também já há muitos anos, uma literacia para a IA, para alunos, para professores, também para pais e para outras entidades que façam parte, digamos, deste ecossistema, em que hiperdelegamos demasiadamente nestas ferramentas e como nós sabemos que a aprendizagem se estrutura em camadas, uma aprendizagem que não ocorre em determinado momento é crítica para um outro determinado momento. E qual é que é o nosso papel, digamos assim, a partir do momento em que temos estes sistemas, tanto com esta capacidade, inclusive do ponto de vista motivacional para os próprios alunos? Se, enquanto alunos, já se interrogam por vezes, não a escola em si, enquanto ecossistema, mas sobretudo aquilo que se faz na escola, quando passamos a ter estes sistemas com estas capacidades, corremos cada vez mais este risco. Ou seja, o que é que importa trabalharmos com os nossos alunos? Importa trabalharmos no sentido de eles olharem para a inteligência artificial, mais especificamente a generativa, como um co-assistente, como um co-criador, como um co-autor, algo que pode potenciar a sua aprendizagem, porque, com certeza, nós temos. Estas ferramentas vão fazer parte do seu dia-a-dia. Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. Nós podemos não gostar, ou seja, a forma como nós nos desenvolvemos e tudo aquilo que foram as nossas experiências estabeleceram em nós um modelo que olhamos para a vida de uma determinada perspectiva e podemos não concordar, evidentemente, todos temos o direito a isso, mas isso vai fazer parte, tanto do seu dia-a-dia. E aquilo que percebemos é que o impacto, não discutimos aqui hoje, do ponto de vista laboral, do ponto de vista profissional, vai ser profundo. Na questão da educação, e recorrendo e partilhando aqui, digamos, este esquema, é olharmos para estas duas, digamos, perspectivas, que é a contribuição que a IA pode ter e a contribuição, tanto humana, e aquilo que temos que fazer é, evidentemente, pouca contribuição humana e muita contribuição da IA, não é isso que queremos. O que nós queremos é um patamar superior, onde há claramente esta assunção daquilo que pode ser aquilo que eu estava a dizer, que é o co-criador e o co-autor. Reparem, para quem tem determinadas funções, peço desculpa, para quem tem determinadas versões destes sistemas, falo, por exemplo, do Google Gemini, já aparece no próprio e-mail um botãozinho em que diz: posso ajudar a escrever. O Google Docs aparece um botãozinho: posso ajudar a escrever. As apresentações aparece um botãozinho: posso ajudar a criar a apresentação. Como é que os nossos alunos, na sua maioria, vão ler isso? É que eu escrevo por ti, eu crio a apresentação por ti, ou faço o e-mail por ti. E nós sabemos o quanto é importante, do ponto de vista do desenvolvimento
digamos, das capacidades que têm que ver com os processos cognitivos dos alunos, que não podemos descurar tanto claramente a importância que, em determinados momentos, não haja a presença da tecnologia, porque só conseguimos tirar o maior proveito em termos da tecnologia quando temos processos cognitivos tanto devidamente solidificados. Brincando aqui um bocadinho com as palavras, para entretanto terminar, para depois podermos abrir aqui um bocadinho o espaço ao debate. Na essência, eu enquanto professor, ou nós enquanto professores, enquanto educadores, temos que dominar esta técnica da interrogação ou do prompting no contexto de um diálogo socrático contínuo com os nossos alunos. E é nessa perspectiva que não podemos deixar, digamos assim, de, enquanto entidades, tanto instituições educativas, esta importante formação para o devido utilização da inteligência artificial ou, englobando, digamos assim, de uma forma mais formal, uma literacia para a inteligência artificial. Vou só partilhar aqui este pequeno vídeo desta criança ou deste adolescente e reparem, depois tem ali as legendas, as perguntas tanto que ele coloca. In school, a lot of kids have been cheating. They've been using ChatGPT to write essays and book reviews and do their math. Do you think that it's really declared cheating if it's a tool that we're going to be able to use later on? Brilliant question. Let's give it. Pronto, na essência é isto que nós temos, correto? Portanto, interrogam-se, ok, mas eu estou a utilizar esta ferramenta, mas é uma ferramenta que vai fazer parte, tanto do meu dia-a-dia. Será que eu estou, digamos, a fazer, entre aspas, batota quando estou a utilizar? Portanto, mas se a ferramenta vai fazer parte do meu dia-a-dia, como é que eu a sei utilizar devidamente? Quando é que se justifica que eu devo utilizar? Eu terminava só com algumas perguntas de uma forma mais abrangente, relativamente a esta questão, que eu acho que são importantíssimas nós termos, e mais uma vez agradecer o convite ao IPAV e ao Relational Lab, e sobretudo ao Rui Marques para estar aqui presente, por abrir, digamos assim, o debate de forma pública para estas questões, que temos inúmeras questões aqui assim que são transversais, os impactos da IA na educação e na formação, no mercado laboral, na criação e na inovação, e também, e por que não, também naquilo que é o futuro da humanidade, daquilo que são as relações humanas e como é que nós nos relacionamos tanto e colaboramos e olhamos para todas estas questões e para a forma como elas nos estão tanto a desafiar. E, portanto, o meu muito obrigado, e se houver agora um tempo para questões, portanto, estou disponível na medida do possível para vos poder tanto responder ou para ouvir também, tanto do vosso lado, as vossas opiniões, tanto e as vossas considerações que têm relativamente a esta temática em particular. Obrigado, muito obrigado, Marco, por esta excelente intervenção. Eu vou pedir que quem queira colocar algumas questões, nós vamos aqui abrir uns 10, 15 minutos para questões, que use a funcionalidade de levantar a mão, como já a nossa colega Laurinda Fernandes fez. Eu pedi então que clicassem aqui em reações, levantar a mão, e vamos ver como é que gerimos aqui. De qualquer maneira, passava desde já à nossa colega Laurinda Fernandes a palavra para colocar a sua questão. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Só ativarem os micros para que seja possível ligar. Creio que já consegue ligar o seu micro, já vamos ouvir. Boa tarde. Muito boa obrigada, tarde. antes de mais, Marco. Tenho seguido muito o seu trabalho. Eu sou professor de português e tenho 4 turmas de 12º ano, e este ano, para a abordagem do conto do século XX, eu desafiei os meus alunos, as minhas 4 turmas, a usarem as ferramentas de inteligência artificial. Eles tinham liberdade total, de vez em quando haviam outras, professor, mas depois não vai dizer que nós copiámos, etc. Não. E então o trabalho foi, portanto, o meu cenário de aprendizagem foi eles fazerem, não tinham a minha ajuda para nada, porque eles tinham um assistente, não é? Digital, e portanto, o que eles fizeram foi fazer a leitura, portanto, um conto, portanto, não é uma obra, portanto, são sempre mais breves, e portanto eles tinham essa possibilidade, e depois tinham de construir tudo sempre com ferramentas de inteligência artificial, uma apresentação, e a fazer uma apresentação no domínio da oralidade, sendo que no final dessa apresentação, cada equipa tinha de formular
aspectos positivos e negativos, aquilo que eles aprenderam com essa interação com a inteligência artificial, de maneira que eu tenho uma dúzia de páginas de A4 com considerações das 4 turmas, e entretanto, como eu entrei logo noutra área, portanto, noutra parte da matéria, eu ainda não fiz o ponto da situação, mas não vai acabar o ano sem fazermos um ponto de situação. De qualquer forma, eles já fizeram, de certa forma, mas agora eu quero sistematizar com o levantamento de todas as turmas, e, portanto, para eles verem. Houve um grupo que não leu o conto, e então o conto era sempre uma companhia, e o título portanto, aparece lá uma telefonia. Então, esses 2 meninos que não foram ler o conto, depois a turma, eu perguntei, portanto, porque a turma estava a avaliar os trabalhos, e quando apareceu outro grupo que tinha feito a leitura do mesmo conto, e eu estava à espera, se afinal a telefonia não era um telefone, mas era uma rádio. Portanto, aqui eles viram logo que foram apanhados pela simplicidade e perceberam. Depois, mas muitos perceberam muito bem que o conto não existia, alguns autores não existiam, as datas de nascimento não batiam certo, e depois alguns até concluíram que afinal mais vale não confiar naquilo, porque afinal muita coisa estava errada, e portanto perceberam que eles precisavam sistematicamente de ler e fazer um esforço de português. De qualquer forma, eu agradeço imenso, aprendi mais hoje, mas os meus alunos já não vão completamente para a universidade de olhos fechados. Obrigado pela sua questão. Vamos juntar aqui mais uma ou duas para depois o nosso convidado responder em conjunto. Temos também o colega Marília já aqui com a mão levantada. Vamos juntar também aqui a sua pergunta ao comentário, agradecendo muito o comentário que a Laurinda Fernandes nos deixou. Vamos ouvi-la com todo o gosto. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Primeiramente, é uma honra estar aqui aprendendo junto com vocês. E a minha questão, até pensando, né, a professora Laurinda foi um as aí na condução dessa atividade, né? Mas temos que ter a consciência de que nem todos os educadores têm toda essa proficiência, essa formação para as competências digitais. Gostava de saber como o professor Marco Neves imagina ou orientaria uma formação docente para que uma estrutura mesmo de formação docente, que consigamos estabelecer essas críticas, como a professora Laurinda trouxe, essa utilização com esse olhar ético, pedagógico, com intencionalidade pedagógica, né? Como que conseguiríamos estruturar uma formação docente para esse fim? Gostava de saber a opinião do professor Marco. Obrigado, agradecer-te. Então temos estas 2 intervenções para aqui gerar um prompt para o Marco Neves fazer o encerramento da sessão. Dar-vos nota que vamos ter muitas oportunidades ao longo desta semana. Já amanhã voltaremos a estar em regime de debate e perguntas, já de novo, às 6h30. Depois, na quarta-feira, teremos a apresentação de um podcast, mas também em Gondomar, na Escola Aveiro do. Eu agora perdi um bocadinho o Rui. Não sei se vos aconteceu o mesmo. Portanto, Sim, eu vou aconteceu. pegar. Sim, Ok, sim, eu se quiser pegar, avançar. vou pegar nas palavras do Rui e agradecer desde já tanto as 2 participações, da Marília e também da Laurinda. A Laurinda que nos deu aqui claramente um exemplo de como é que nós podemos abordar esta questão, se temos esta abertura para percebermos claramente que os alunos têm ao seu dispor, portanto, estas ferramentas. E hoje em dia com uma facilidade, portanto, imensa, que basta ter um dispositivo como um smartphone e ter um acesso à internet e passamos a ter acesso ao chat GPT, mas não só ao chat GPT, como vocês também já perceberam aqui assim, um bocadinho, e levá-los sobretudo a desenvolver esse pensamento crítico, correto? Portanto, em termos daquilo que são as capacidades, daquilo que são as limitações, daquilo que são inclusive as falhas, e é muito importante desmistificar isso, portanto, porque depois começa a surgir aquela corrente, como surgiu na altura com o Google, lembram-se? Ou seja, não preciso de aprender porque temos o Google, e o Google, mais uma vez, a única coisa que faz, na essência, tanto é listar tanto páginas web, de acordo com um determinado conjunto, digamos, de variáveis tanto que estão associadas. Hoje em dia, como temos estes sistemas, evidentemente que eles são capazes, evidentemente que eles nos surpreendem, mas também têm um conjunto de limitações às quais importa apontar. E isto é aquele princípio, não é? Portanto, aprende-se fazendo.
Portanto, e a melhor forma é levá-los a interagir, levá-los a experimentar. Eu, enquanto professor, não tenho qualquer tipo de receio, correto? Portanto, não há forma, tanto de nós, tanto pararmos tanto o vento com as mãos. Portanto, isto está a acontecer. Portanto, cada vez temos tanto sistemas e modelos que estão mais capazes. Eles cada vez cometem, aqui o eles é terrível em termos dos pronomes. Como vocês sabem, nós no inglês temos o he, o she e o it. Portanto, e não devemos, portanto, entrar aqui no que se chama antropomorfização destes sistemas, porque são meramente sistemas, mas as capacidades, tanto maiores, que cada vez vão tendo, e cada vez vão ter uma tendência tanto menor para o tal erro que estava ali a apontar. Sabemos, sobretudo, os modelos gratuitos têm muita falha em termos daquilo que é, sobretudo, a factualidade. E algo que eu não referi aqui, que é o facto, portanto, chamam-lhe, mas eu também não gosto do termo, porque é um termo muito humano, que é o chamado alucinar, certo? Portanto, o alucinar que é inventar algo que não existe. Mas o alucinar é uma característica humana e que é muito importante para os nossos processos criativos. Nós, se não alucinássemos, nunca criámos nada de novo. Portanto, estamos sempre perante a norma. E, inclusive, ouvi um especialista que disse que o termo correto, neste contexto, não é alucinar, mas confabular, porque eles manipulam, sobretudo, texto, certo? Mas como tem essa tendência, porque na essência são sistemas que optimizam uma função, uma funcionalidade, que é responder, seja um bocadinho como os alunos que nós temos na sala de aula, que põem sempre o braço no ar para responder, mas nem sempre respondem de forma correta, mas pegando tanto no exemplo da Laurinda, é claramente, e ter um debate crítico. Portanto, eu sou professor também, portanto, sou de alunos do 10º ano, e uma das primeiras conversas que nós tivemos no princípio do ano foi claramente, portanto, isto existe, correto? Isto tem estas capacidades, vamos lá perceber como é que nós as podemos utilizar sem nunca colocar em causa a vossa aprendizagem. Portanto, esse é que é o componente mais importante. Depois, agradecer também tanto a partilha da Marília, e mais especificamente indo à sua questão, que é como é que nós podemos abordar esta questão, esta temática do ponto de vista da formação dos professores. Felizmente, em Portugal já se está a fazer formação nesta área, tanto os centros de formação, pelo menos alguns, já olharam para isto e perceberam claramente para aquilo que era o sentimento tanto dos professores que fazem parte dos seus centros de formação, e já há várias formação a ser desenvolvida. Eu, inclusive, comecei com um centro de formação logo em janeiro ou fevereiro de 2023, portanto, e organizámos a primeira formação a nível nacional para esta temática em específico, foi com o Centro de Formação Braga Sul. E algo que eu digo sempre aqui que é muito importante, não olhem para esta tecnologia como uma tecnologia como as outras, portanto, não estamos a falar de tecnologias determinísticas ou de tecnologias passivas, que têm um ritmo de evolução, portanto, que não tem nada a ver com os ritmos que nós estávamos habituados, e não nos focamos somente na ferramenta, ok? Portanto, as ferramentas cada vez vão se tornar mais fáceis. Cada vez vai ser mais fácil criar texto relacionando o tópico A com o tópico B, em que eu posso pedir que ele olhe, por exemplo, para, sei lá, um escritor português, um escritor no Brasil, e que faça, digamos, alguma ligação entre isso, ou seja aquilo que for. A mesma coisa na criação de imagem, a mesma coisa na criação do vídeo, a mesma coisa a produzir código, portanto, seja aquilo que for. Nós temos que olhar para aí, é como é que isto vai impactar, certo? O meu papel enquanto professor, o que é que eu preciso em termos daquilo que são as minhas dinâmicas pedagógicas, portanto, a forma como eu ensino, aquilo que eu ensino, o que importa que os alunos aprendam, porque nós sabemos que a educação não assenta meramente num saber curricular, mas quer se queira, quer não, a partir de uma certa altura, vai muito nesse sentido, portanto, que é a preparação para os alunos, tanto do ponto de vista laboral. Isso acontece muito mais quando falamos do secundário, mas o que é realmente importante que eles aprendam? Ou seja, o que é aquilo que é pertinente? E nós aí ainda temos essa, digamos assim, essa visão bem estruturada, que é claramente o desenvolvimento das competências mais do ponto de vista humano, certo? Não estamos a descurar aqui a importância do conhecimento, pelo contrário, olhamos muito para essas competências, mas essas competências têm que assentar muito nisso, nestes ambientes de coexistência, certo? E depois, a partir daí, evidentemente, digamos, desenharmos cenários de aprendizagem que facilitem tanto toda esta temática. Eu já desenvolvi N ações de formação, com dezenas ou com centenas de professores. Há sempre, isto é perfeitamente normal, digamos, a curiosidade muito da ferramenta, ou seja, como é que a ferramenta tanto pode fazer. E há aqui um outro risco também associado. E a minha visão aqui não é pessimista, muito pelo contrário, correto? Portanto, porque já há muitos anos que falo da importância da integração da inteligência artificial, mas nós podemos cair aqui num ciclo vicioso muito complexo e muito complicado, que é
A IA produz os conteúdos e os recursos pelo professor. Hoje em dia temos ferramentas em que eu vou lá, peço um plano de aula, peço as rúbricas, eu peço isto, peço aquilo. Os alunos utilizam estas ferramentas para responder àquilo que são os desafios colocados pelo professor, certo? E depois eu, enquanto professor, ainda vou utilizar estes sistemas para fazer a avaliação daquilo que foi os trabalhos dos meus alunos. Faz-me entender? E onde é que fica aqui, digamos, a componente humana? Onde é que fica aqui o papel do professor, o papel do aluno? Porque em todo este processo, é sempre o que eu digo, a centralidade não tem que estar no professor e no aluno, a centralidade tem que estar na aprendizagem. Portanto, o que mais importa é a aprendizagem, quanto são significativas e quanto são válidas essas aprendizagens. E é aí que nós temos, sobretudo, que centrar a questão e o debate. Muito bem, creio que agora talvez me consiga ouvir. Estão a ouvir-me? Só o Sim, sim, Marco sim, consegue agora ouvir. conseguimos, Rui, sim. Agora, agradecer muito esta primeira sessão desta semana. Terminamos com um agradecimento ao professor Marco Neves pelo excelente momento que nos proporcionou, com a grande sabedoria de tornar compreensível para todos nós estes desafios. Amanhã às 6h30 voltamos a encontrar. Se quiserem trazer convidados, façam favor, o link será o mesmo. Pedia só que se inscrevessem para ficarmos com o registro dos participantes. E amanhã vamos ter a oportunidade de debater com diferentes responsáveis da área da educação, com pessoas que tiveram responsabilidades na direção da educação, com os responsáveis de federações de associações de pais, este desafio. Bom resto de dia, Marco, muito obrigado, foi brilhante. Bem-aja, bom descanso a todos e até amanhã.